Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão passando? Espero que bem, né? Vamos iniciar hoje pronto-socorro, né? Temos aí alguns dias pela frente, até o mês que vem. A gente fica aí com a matéria de PS, tá? Espero que vocês gostem dessa matéria. Eu, pelo menos, adoro, tá bom? Então vamos iniciar nossa aula de pronto-socorro. O que é pronto-socorro, né? Tem uma definição para tudo. Então, eles colocaram lá a definição para pronto-socorro. Estabelecimento que atende casos de urgência e emergência durante 24 horas por dia, realizando tratamento imediato e provisório dado em casos de acidentes ou enfermarias imprevistas. Gente, eu posso atender um caso de emergência, que a gente vai ver lá na classificação de risco, e eu posso atender uma de urgência e uma não tão urgente assim, né? Tem paciente que fica internado no PS? Tem, até sair uma vaga lá no hospital de especialidade. Normalmente o paciente baleado ou esfaqueado, né? Que está correndo risco de urgência, né? Ou então aquele paciente que está esperando outro tipo de assistência. Eu acho que eu já comentei com vocês, né? Às vezes tem um paciente psiquiátrico que está precisando lá de uma vaga, então tem que ficar com ele lá, beleza? Então vamos lá. O pronto atendimento é uma espécie de pronto-socorro destinado a resolver apenas ocorrências que não envolvam risco de morte ou de lesão irreversível no paciente. Todo e qualquer mal-estar repentino, como uma dor de cabeça, uma febre ou uma crise de hipertensão, podem ser tratados em um pronto atendimento. Para tanto, nesses locais, o paciente não precisa agendar consulta com antecedência. Um paciente com sintomas de gripe, por exemplo, pode ser atendido, medicado e voltar para casa em poucas horas. Já um pronto-socorro, há sempre uma equipe de plantão composta por clínico geral, pediatra e ortopedista, que é pelo menos lá em Osasco tem, né? Um clínico, um pediatra, se tiver, né? Se for um PS infantil e um ortopedista, tá bom? AMA, Assistência Médica Ambulatorial. O que é AMA? É um novo serviço e saúde que atende em algumas unidades 24 horas por dia, atendendo em alguns casos urgência e emergência e removendo para hospitais os casos mais graves. AMA tem na cidade de São Paulo. Aqui, para Grande São Paulo, que eu saiba, não tem, né? AMA é mais lá para a cidade de São Paulo, tá? É como se fosse um ambulatório de especialidade, mas que atende 24 horas. Eu não sei nem se existe ainda, né? Até acho que 2 anos atrás existia, agora eu não sei se existe mais, tá? Quais são os objetivos do pronto-socorro? O objetivo é prestar um serviço médico rápido e de qualidade, com recursos tecnológicos de ponta, equipes médicas integradas e acolhimento que o cliente precisa. Antes fosse assim, né? No pronto-socorro. Pode ser que no hospital um hospital particular de ponta tenha isso tudo ao alcance do paciente, né? Mas no SUS da vida, um pronto-socorro não tem tecnologia de ponta, né? O objetivo do pronto-socorro é atender com agilidade, sobretudo acompanhar a melhora do paciente até o momento da liberação ou transferência para unidades hospitalar. Foi aquilo que eu falei. Se for um caso muito de especialidade, ele fica aí, tem que se pedir com máxima urgência a vaga numa UTI ou no centro cirúrgico, se for um caso de operatório, né? No hospital ali da região ou de outra cidade que esteja mais próxima, tá? Que seja referência.
A equipe deve ser qualificada usando de agilidade, conhecimento responsável e ético, treinada para prestar o atendimento correto com qualidade no momento certo, a fim de salvar a vida do paciente, sanar suas queixas, a fim de promover a saúde e aliviar a dor. Gente, quem trabalha no PS tem que ser assim, ó, ágil, tem que pensar rápido, não pode ficar pestanejando, ai, será que é isso, será que é aquilo, será que é aquilo outro? Não, o cara que trabalha no pronto-socorro, ó, pensa rápido, tá bom? Por isso que eu tenho que ter certeza do que eu tô fazendo, para eu pensar rapidinho, tá? Como que é a planta física do PS, né? Como que é o ambiente do PS, né? Um pronto-socorro possui uma entrada de emergência, a gente conhece, que recebe os pacientes removidos pelo SAMU e outras remoções que já foram submetidas aos primeiros socorros e que necessitam de atendimento hospitalar. Primeiramente na sala de emergência, em seguida será transferido para o repouso ou observação do PS. Possui também recepção, sala de espera, banheiro feminino, masculino, deficiente físico, cozinha, vestiário feminino, masculino, para os funcionários, sala de triagem, sala de medicação, poltronas para medicação, leito para observação, repouso do médico, consultório médico, sala de nebulização, ortopedia, sala de sutura, sala de curativo, que é a mesma sala de sutura e de curativo, é a mesma sala, sala de gessos, setor de raio-x, setor de diagnóstico. Nunca vi, tá? Ultrassonografia, tomografia e ressonância. Pode ter uma salinha para ECG, tá? Que é eletrocardiograma, ECG. Mas um setor de diagnósticos eu nunca vi, tá? Laboratório de análises clínicas na cidade de São Paulo tem alguns PS que tem sim um setorzinho de laboratório, tá? Lá em São Paulo, por aqui eu nunca vi, tá? Posto de enfermagem, sala de emergência, sala de ECG, de eletro, tem e acabou. Essa estrutura física de um PS. Então, tem lá a recepção, vocês conhecem. Aí tem os consultórios do médico. Aí, mas lá tem a sala de medicação, né? Tem o posto de enfermagem. Aí tem tudo isso que eu falei para vocês. Tirando uma coisa ou outra, né? Tipo, o setor de ultrassonografia, tomografia e ressonância. Os PS que eu conheço, nunca vi. Mas, se tiver, parabéns, né? Que aí é tecnologia de ponta. A classificação, né, de urgência e emergência. Como que é classificado? Emergência, a gente viu em clínica cirúrgica, estamos revendo agora em pronto-socorro, né? Classificação de urgência e emergência. Emergência, pacientes que necessitam de tratamento ou avaliação imediata, quer dizer, ele está correndo risco de morte, tá? Exemplo, choque hipovolêmico, cardiogênico, séptico, neurogênico e anafilático. Esses são os 5 choques que a gente tem. Hipovolêmico, cardiogênico, séptico, neurogênico e anafilático. Mais pra frente eu vou falar mais deles, tá? Insuficiência respiratória, tipo DPOC, asma, bronquite, enfisema pulmonar e EAP, que é... Esqueci, que é EAP. Depois eu falo para vocês, que eu vou lembrar. A nossa insuficiência cardiovascular, temos o ICC, o IAM, a angina, os sinais vitais instáveis, a VA hemorrágica ou isquêmico, hemorragias. A arterial rica em oxigênio, vermelho vivo, saída pulsátil, venoso rico em gás carbônico, sangue vermelho escuro, saída uniforme. Convulsão em andamento, uma FAF e uma FAB. A gente viu lá em clínica cirúrgica o que é FAF e o que é FAB, né? Mas eu vou relembrar. FAF é ferimento por arma branca, arma de fogo, e FAB é o ferimento por arma branca, tá? Esses são os pacientes que chegam, né? Esses são
as características do paciente que chega até o PS em emergência. Agora a gente vai falar no paciente que está em urgência, né? Pacientes que necessitam de tratamento ou avaliação, podendo aguardar de 12 a 48 horas. Quer dizer, ele está correndo risco de morte? Não. Exemplo, fratura sem comprometimento vascular, dor abdominal aguda, apendicite, desde que não esteja supurada, né? Cólica intestinal, alterações dos sinais vitais, dor torácica sem radiação, quer dizer que ele não tá tendo um IAM, né, um infarto agudo do miocárdico, que é sem irradiação. Mais pra frente a gente vai falar do IAM, né, e trauma por contusão. Não urgência. O que é um paciente em não urgência? Pacientes que necessitam de tratamento ambulatorial. Quer dizer, tá correndo risco de morte? Não. Exemplo, uma luxação, perda da congruência articular, fraturas da perda da continuidade óssea, entorse, lesão de ligamentos e tendões, contusões de partes moles, como pele, músculo, vasos sanguíneos, dor lombar, dissúria, tosse e desconforto musculoesquelético. Princípio da classificação de risco. A crescente demanda pelos serviços de emergência torna a classificação de risco necessária para minimizar os efeitos do aumento do número de atendimentos e diferentes graus de complexidade dos pacientes. Quer dizer, tem muita gente que procura o PS. Gente, vou falar desnecessariamente, tá? Tem muita gente que não precisaria ir ao PS. Eu acho que uma visitinha ali no posto de saúde com o clínico ali do posto já seria resolvido. Não, mas tendem a ir ao pronto-socorro, tá? Então aumenta muito o volume do atendimento no pronto-socorro, então precisou criar uma classificação, né? Aqueles que precisam ser atendidos agora, aqueles que podem esperar, tá bom? A classificação de risco é um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos da sua saúde ou grau de sofrimento. A prioridade da assistência médica e de enfermagem será feita categorizando os pacientes nos seguintes níveis. Aí foi criado, gente, o que a gente chama de triagem de Manchester. Não sei se vocês foram no PS já observaram, né, como que é essa triagem de Manchester, se vocês já viram algum cartaz, alguma coisa escrito. Então, lá nós temos a emergência, que é em vermelho, muito urgente, que é em laranja, urgente, que é em amarelo, pouco urgente em verde e não urgente em azul. Tá bom? Essa é a classificação de risco. No entanto, tem paciente que recebe até uma pulseirinha, né? E aí a gente tem vermelho, que ele tem que ser atendido agora, já neste exato momento. Aí a gente tem não muito urgente, né? Que ele pode demorar até 10 minutos para ser atendido. Aí urgente até 60 minutos. Aí não urgente, 120 até 240 minutos, né? Que é o azulzinho. 240 minutos, 4 horas, né? Que ele pode ficar esperando. Aí os pacientes mais graves serão atendidos primeiro. Como que é feita a classificação? Até o protocolo de Manchester é feita uma triagem. Quem é que faz a triagem? A enfermeira, né? É ela que faz a triagem. A triagem é um procedimento, uma coisa do enfermeiro, né? É só o enfermeiro que tem que fazer, tá bom? Então, é ele que vai dizer se esse paciente é verde, azul, amarelo, vermelho, tá bom? Vermelho não precisa nem falar, porque chegou com o SAMU já tá vermelho, tá? E aí, gente, aí tem o processo de classificação de riscos, né?
A gente vai falar um pouquinho deles. Após o acolhimento e com base nas declarações feitas pelos pacientes em relação ao motivo pelo qual procurou o hospital, situação queixa, o encaminhamento desse será feito pelo enfermeiro, seguindo o protocolo de Manchester, tá bom? Então, os vermelhos, pacientes encaminhados diretamente à sala vermelha, que é de emergência, que necessitam de atendimento médico e de enfermagem imediatos, agora, já. Qual é a situação queixa? Politraumatizado grave, um trauma crânioencefálico grave, um TCE, né? Estado de coma, comprometimentos da coluna vertebral, desconforto respiratório grave, dor no peito associada à falta de ar e cianose. Isso tem a ver com IAM, tá bom? Em alguns casos, perfuração do peito, abdômen e cabeças, crises convulsivas, incluso próscrise, intoxicações exógenas, reações alérgicas, tentativas de suicídio, complicações de diabetes, queimaduras e paradas cardiorrespiratórias. Esses são os pacientes da faixa vermelha, tá? Do risco, da classificação de risco vermelho. Há muitas condições e sinais perigosos de alerta, chamados bandeiras vermelhas, que deverão ser levados em consideração, pois podem representar condições em que o paciente poderá piorar repentinamente. Então, o olhar clínico do enfermeiro também que está fazendo esse protocolo, essa triagem, é muito importante, né? Porque o cara, por exemplo, no caso de hemorragia interna, quais são os sinais e sintomas, né? Então tem que ficar ligeiro, né? Porque ele pode estar reclamando ali no local que bateu, que tá dolorido e não aparecer nada, e horas depois ele vir a falecer, não é? Por isso que tem que deixar ele pelo menos em observação, tá? Então, quais são esses casos que a gente precisa ficar em alerta? Acidentes com veículos motorizados acima de 35 km por hora, porque o paciente pode apresentar uma hemorragia interna e na hora não apresentar dor, não apresentar nada, né? Forças de desaceleração tais como queda ou explosões, perda de consciência, mesmo que momentânea após o acidente, negação violenta das óbvias injúrias graves com pensamentos e fugas e alterações de desconforto e alterações de discurso e ocasionalmente com respostas inapropriadas. É o paciente que está o quê? Desorientado. Prestar atenção nisso. Fraturas de primeira e segunda costela, fraturas de nona, décima e 11ª costela, ou mais de 3 costelas, né? Pode perfurar pulmão, né? Possível aspiração, possível contusão pulmonar, óbitos no local da ocorrência, tá? Se tem óbito e a pessoa que tá no óbito junto, ela tá viva, tem que ficar de olho, tá? Porque às vezes o ferimento dessa pessoa é interna, aquilo continua falando. Hemorragia interna pode não aparecer na hora, então tem que ficar ligeiro. Qual é a classificação de risco amarelo? Pacientes que necessitam de atendimento médico e de enfermagem o mais rápido possível, porém não corre risco imediato de vida. Devem ser encaminhados diretamente à sala de consulta de enfermagem. Qual a situação e queixa dele, né? Quais são os sintomas dele? Cefaleia intensa, dor torácica intensa, antecedentes com problemas respiratórios, cardiovasculares e metabólicos, tipo diabetes, desmaio, alterações de sinais vitais intensa, crise asmática, sangramento vaginal com dor abdominal, náuseas, vômitos, diarreias persistentes, trauma crânioencefálico leve, desmaio, febre alta e diminuição do nível de consciência. Esses são de classificação amarela. De classificação verde, pacientes em condições não agudas, porém encaminhados com prioridade ao atendimento médico. Não agudas, tá? Idade superior a 60 anos, gestante com complicações da gravidez, pacientes escoltados, quer dizer, aquele paciente que vai com escolta policial,
tá? Pacientes doadores de sangue, deficientes físicos, retorno com período inferior a 24 horas, impossibilidades de deambulação, vítimas de abuso sexual, estados de pânico, overdoses, intercorrências ortopédicas, entorse, suspeita de fraturas, luxações, pacientes com ferimentos deverão ser encaminhados diretamente à sala de sutura. Não, no pronto-socorro normal não é encaminhado diretamente, ele tem que passar com o ortopedista primeiro, tá bom? E quais são de classificação azul? Demais condições não agudas, não enquadradas nas situações das queixas que a gente já falou, e serão atendidas pelo pronto atendimento por ordem de chegada. Uma gripe, uma febre de 37 graus, sei lá, uma tosse, né? Essas queixas assim, mais óbvias, ele vai esperar mais, tá bom? Então, nossa aula acaba aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, inscrevam-se no canal, tá bom? Assistam as aulas, tá? E deixem seus comentários, que a teacher adora. Mil beijos, obrigado, até a próxima.